Amigos e amigas, hoje mostro a vocês uma entrevista do ministro Flávio Dino a Miriam Leitão, com novas informações sobre a tentativa de golpe no 8 de janeiro de 2023, e mostra também que os movimentos, de certa forma, foram parecidos com os que ocorreram em 1964. E mostra como o Brasil esteve à beira do abismo da tirania e do autoritarismo. Mas antes, peço por favor que já deixe o like, tá bom? A plataforma não está ajudando muito os canais progressistas. Então, o seu like, o seu comentário são fundamentais para que o YouTube distribua essa importante informação sobre esse momento histórico e triste do Brasil. Se não for inscrito, por favor, faz sua inscrição e ative as notificações, tá bom? Muito obrigado, abraço! Para quem exerce este cargo onde estou, por delegação do presidente Lula, com seriedade, com responsabilidade, com foco, 90% do tempo é segurança pública. Às vezes eu vejo antecessores meus falando coisas que eu digo, bom, ele realmente não estava antenado para o que é efetivamente o Ministério. E, ademais, no Brasil, as polícias precisam diariamente do sistema de justiça para poder funcionar. Nem sempre é assim, em outras experiências jurídicas internacionais. Então, você não faz uma busca e apreensão sem ordem judicial. Você não quebra um sigilo bancário, fiscal, uma interceptação telefônica sem ordem judicial. Uma prisão processual sem ordem judicial. O inquérito policial é judicializado, tramita pelo Ministério Público. Então, o sistema de justiça e de segurança pública no país, na prática, caminham de mãos dadas. No dia 8 de janeiro, quando eu chego à janela do Ministério da Justiça e olho aquilo, a sensação foi de estar à beira de um abismo. Decorridos esses meses todos, 10 meses, hoje eu sei que o abismo era muito mais profundo do que aquilo que eu via. Porque, de fato, havia um engendramento, hoje indiscutivelmente demonstrado e provado por vários meios, conducente a um golpe de Estado, que não ocorreu por alguns fatores relativos à política, sobretudo a ideia de união dos poderes, união dos Estados, uma resposta rápida, e também por certos aspectos que estão no terreno da imponderabilidade, que neste caso atuaram a nosso favor. Por exemplo, imagine se não fosse só a esplanada dos ministérios. Imagine que naquela tarde do dia 8, após a ocupação do Congresso, do Supremo e do Palácio Planalto, ou seja, a ocupação física do poder no país, houvesse o efeito dominó. Em São Paulo, no Rio, no Paraná, no Mato Grosso. As mesmas hordas desvairadas invadissem os palácios, invadissem as assembleias, os tribunais de justiça. Como é que nós íamos controlar isso? Então, eu, quando cheguei no dia 8, quando conversei com o presidente, com o chefe dos outros poderes, tinha esse pânico. Eu só me lembrava da coluna do Olímpio Mourão Filho, em 64, descendo de Juiz de Fora para o Rio, que gerou o efeito dominó, que conduziu à deposição ilegal, inconstitucional, absurda do João Goulart. Então, eu disse, isso aqui é a nossa coluna do Mourão, do Olímpio Mourão Filho, de 64. Então, nós temos que impedir, destituir a força dessa gente antes que isso seja o gatilho de um efeito multiplicador. Graças a Deus conseguimos, mas é inequívoco. O prefeito de Araraquara, o Edinho, está publicando um livro e está dizendo que o presidente Lula quis vir imediatamente, mas disseram não, porque podem ocupar o aeroporto e o senhor ficaria isolado na base aérea. Teve esse momento, você estava do lado de cá, mas teve esse momento de... O prefeito Edinho, que estava com o presidente, narra isso. Eu realmente, evidentemente, eu estava aqui, mas o temor, se foi posto pelo prefeito, ele fazia sentido, porque dias antes, semanas antes, invadiram o aeroporto de Brasília. Sim, aquela tentativa de explosão. E depois a explosão uma no dia 12 ou 14, depois no dia 24. Então era um temor razoável, né? E aí, mas, quando invadiram o Supremo, invadiram o Congresso, isso levou à aplicação de uma das leis de Newton, que é a ação e reação. Então, quando você atacou todos os poderes, não só o Palácio do Planalto, quando essa gente fez isso, gente golpista, isso propiciou uma reação simétrica, em que os três poderes reagiram em conjunto, e essa, bem sumariamente, a história triste do 8 de janeiro. Muita coisa foi engendrada naquele ministério no qual o senhor está sentado, porque Anderson Torres estava lá.
né? O senhor tem provas de... A Polícia Federal já encontrou mais provas contra ele? Há minutas, houve reuniões, houve a utilização da Polícia Rodoviária Federal para tentar fraudar a eleição. Então, isto foi orquestrado por pessoas do Ministério da Justiça. É claro que não me cabe apontar responsabilidades individuais, mas, sem dúvida, e é por isso que eu mantenho um altar bastante amplo no Ministério da Justiça. Eu tenho cada dia mais santos e santas da minha fé religiosa, porque ali foi um local esquisito, e aí precisa de máxima proteção. O presidente disse essa semana que tudo estava programado para ser no dia 18 de dezembro, portanto, ainda sob o governo de Jair Bolsonaro, porque seria a diplomação. A diplomação. Seria a diplomação. Mas a diplomação foi antecipada, que isso desorganizou os planos. Há informações sobre isso? Até a antecipação foi uma decisão acertada. Ela não foi por acaso. A antecipação foi exatamente porque nós enxergamos, após o segundo turno, uma dualidade de poderes, eu diria. Havia uma dimensão legalista nas instituições, de um modo geral, civis e militares, mas havia uma divisão do poder real com um pequeno segmento extremista, radical, golpista, engendrando, planejando, executando ações ilegais. Então, até a antecipação da diplomação estava já na ideia de uma prevenção. Foi feita para o dia 12 e também houve, em razão dessa divisão em instituições decisivas para o golpe de Estado, isso abrange um bloco bastante amplo, desde setores empresariais, militares, a política internacional, como isso não se assentou, o plano golpista, como algo unânime ou majoritário, pelo contrário, em todos esses setores que eu mencionei, era uma ideia absolutamente minoritária, exatamente porque esdrúxula, é que houve a desarticulação dessa ideia do 18 de dezembro. Aí o Bolsonaro acabou por viajar, ficaram estes que, em seu lugar, com ou sem a sua quiescência, não sabemos ainda, tentaram no dia 8 de janeiro como uma espécie de última rácio, de uma reação desesperada de pessoas que se veem frustradas nos seus intentos. Mas eu diria, com tudo que o senhor sabe hoje, que foi um plano engendrado ao longo de 4 anos? Ao longo de 4 anos houve o cultivo, eu diria. As sementes do fascismo, do extremismo, do golpismo foram sendo plantadas e regadas todos os dias. E da cooptação das Forças Armadas? Cooptação das instituições, de um modo geral, ou tentativa de emparedamento. Isso aconteceu muito nitidamente no Supremo e, por isso mesmo, o Supremo foi o prédio mais destruído, porque havia uma concentração de ódio que não nasceu na manhã do dia 8 de janeiro. As pessoas não acordaram, de repente tomaram o café da manhã e disseram, eu odeio o Supremo. Não, houve instigação durante anos, reverberação, eco de ataques institucionais ao Supremo e ataques individuais a certos ministros. Então, esse ódio fomentado, concentrado, emergiu no dia 8 de janeiro e por isso que o Supremo foi o prédio mais vilipendiado, porque, em verdade, quando as pessoas pegavam a cadeira do ministro e destruíam, era porque, na verdade, elas desejavam destruir o ministro que senta daquela cadeira. Tá, sem dúvida. Ministro, muito obrigado por essa entrevista.